E aí, tranquilão? Olha eu aqui de novo, professor Daniel Lustosa. Vou falar para você de raciocínio lógico, obviamente, sistemas lineares. Presta atenção, ó, sistemas lineares. Mas antes de falar de sistemas lineares, precisamos falar das equações lineares. E o que é uma equação linear? Toda equação do primeiro grau com uma ou mais incógnitas. O que são incógnitas? São aqueles valores desconhecidos. No caso aqui o x, o y ou o z. Essas são as incógnitas, tá certo? Por que do primeiro grau? Porque elas estão todas elevado a 1. E quando é 1, obviamente o 1 não precisa aparecer e a gente chama de primeiro grau. Então toda equação do primeiro grau com uma ou mais incógnitas. Aí preste atenção. Esses valores como o 2, o 7, o 4, o 10 ou o 1, que apesar de não aparecer está aqui, quando é 1 não precisa aparecer, eles são chamados de coeficientes. Por quê? Porque eles acompanham as incógnitas, tá certo? E valores como o 13 e o 18 são chamados de termos independentes, tá certo? Por quê? Porque eles não têm incógnitas atreladas a eles, beleza? Então, os coeficientes, os termos independentes e as incógnitas dentro da equação linear. Seguindo adiante ali, nós vamos agora sim falar dos sistemas, ou ver os sistemas, ou conhecer os sistemas. Os sistemas nada mais são do que um conjunto de equações lineares. Por isso que eu tinha que falar de equações lineares antes, porque os sistemas lineares são conjuntos de equações lineares. Aqui, por exemplo, um sistema com duas equações e duas incógnitas, que por muitas você vai poder ouvir também alguém chamar de variável. Não está errado, tá? A questão de ser incógnito ou ser variável, variável geralmente a gente usa na função, por ser um valor que pode variar. E a incógnita nas equações, porque é um valor único que nós vamos encontrar. Mas no grosso modo, incógnita e variável é a mesma coisa, via de regra. Aí você pode alguém falar, é variável, exatamente. Então, duas equações, duas incógnitas. Ou, um outro exemplo aqui, três equações, três incógnitas, x, y e z. Belezinha? Só para você conhecer os sistemas, tá certo? Presta atenção e segue adiante. Agora vamos falar da classificação dos sistemas lineares, tá certo? Aqui é mais uma parte bem teóricazinha, só para a gente ir pegando o jeito. A classificação dos sistemas lineares pode ser feita de três formas, tá certo? Os sistemas podem ser possível e determinado, não é isso? Um sistema é possível e determinado quando ele apresenta uma única solução, Aí nós temos os chamados sistemas possível e indeterminado, tá certo? Possível e indeterminado quando ele tem infinitas soluções, tá? E o sistema impossível, que é quando ele não possui soluções, tá certo? Sistema impossível quando ele não possui soluções. Ah, professor, mas quando que acontece uma coisa ou outra? Eu já mostrei. Quando tem uma, várias ou nenhuma solução, beleza? Para o que você precisa saber no momento é isso. Quando que o sistema é possível e determinado? E acredite, tem questões teóricas que cobram só isso. Ah, um sistema é possível e indeterminado. Quantas soluções ele tem? Uma única. Infinitas? Nenhuma. Então, infinitas soluções para o possível e indeterminado. Beleza? Continuamos. Olha aí, ó. Representação dos sistemas lineares em matriz. É isso mesmo. A gente pode representar os sistemas lineares no formato de matriz. E isso vai ajudar tanto a resolver como a classificar o sistema, tá certo? Mas é algo que nós não vamos ver agora ainda, tá? Só precisa que você saiba que os sistemas podem ser representados no formato de matriz e que isso ajuda a resolver e a classificar os sistemas. Lembra da classificação? Possível determinado, possível indeterminado ou impossível. Muito bem. E a resolução nós vamos ver agora na sequência. Tá aqui o sistema. 2x mais 7y igual a 13, x mais 4y igual a 10. Como eu vou representar? Eu vou pegar os coeficientes e vou colocar numa matriz. 2, 7, 1, 4. Vou pegar as incógnitas e coloco em outra matriz. Não é isso? E pego os termos independentes e coloco em outra matriz. A representação desse sistema é uma multiplicação da matriz dos coeficientes vezes a matriz das incógnitas, e isso é igual à matriz dos termos independentes. Essa é a representação do sistema no formato de matriz, tá certo? Aí nós temos algumas variações dessa representação. Segue comigo aqui que você vai ver. Olha aqui, ó. 2x mais 7y igual a 13, x mais 4y igual a 10. Nós temos o que nós chamamos de matriz completa. O que é a matriz completa? É a matriz que tem tanto os coeficientes como os termos independentes, ou seja, o 2, o 7, o 13, o 1, o 4 e o 10. Ah, professor, o senhor não está colocando a ordem das matrizes e tal. É verdade. Essa matriz tem duas linhas e três colunas. É uma matriz 2 por 3.
Até aí, nenhum problema, tá? Você sabe o ordenamento das matrizes e segue-se por isso. Aí nós temos o que chamamos de matriz incompleta. O que é matriz incompleta? É a matriz apenas dos coeficientes. Presta atenção. Então, o 2 e o 7, o 1 e o 4, ó. O 2 e o 7, o 1 e o 4. Matriz incompleta. Aí nós temos o que nós chamamos da matriz de X. Presta atenção aqui, eu vou virar aqui para o outro lado, fica melhor. Esse ângulo aqui é melhor, não é isso? Então nós temos o que chamamos de matriz de X. O que você vai fazer na matriz de X? Você vai pegar os coeficientes de X, que no caso aqui, ó, quem são os coeficientes de X? O 2 e o 1. Lembra que quando um não aparece, né, não precisa aparecer. E vai trocar pelos termos independentes. Então, onde tinha o 2 e o 1 na matriz incompleta, eu tirei o 2 e o 1 e coloquei o 13 e o 10, que são os termos independentes. E isso é a chamada matriz de X. E a matriz de Y, você vai pegar os coeficientes de Y, que no caso é o 7 e o 4, olha aqui, ó, o 7 e o 4. Você vai pegar esses coeficientes e vai tirar da matriz incompleta, você tira da matriz incompleta e troca pelos termos independentes, tá certo? Nesse caso aqui, é o que vai ajudar nós a resolvermos o sistema, tá certo? A ideia da matriz incompleta, da matriz de X e da matriz de Y é o que vai nos ajudar a resolver o sistema, tá? E também, obviamente, a classificá-lo, beleza? Mas não é algo que nós vamos ainda vislumbrar agora. Segue comigo aqui, agora sim, para falarmos da resolução dos sistemas. E aí nós temos métodos, tá certo? Quando nossos sistemas tiver duas incógnitas e duas equações, ou seja, duas equações e duas incógnitas, toda vez que nós tivermos, presta atenção, duas equações e duas incógnitas, nós podemos usar o método da adição ou o método da substituição. Rapidinho, facinho, a gente resolve o nosso problema, tá certo? Quando o nosso sistema tiver duas equações e duas incógnitas, beleza? Agora, quando o nosso sistema tiver mais de duas equações ou mais de duas incógnitas, mais de duas equações ou mais de duas incógnitas, nós podemos usar a regra de Cramer ou escalonamento, tá certo? A regra de Cramer ou o escalonamento. Regra de Cramer e escalonamento quando eu tenho mais de duas incógnitas ou mais de duas equações. Quando eu tiver duas equações e duas incógnitas, método da adição ou método da substituição. Se eu tiver só uma equação e duas incógnitas, aí eu vou pela tentativa, porque não tem método para fazer, tá certo? Você poderia estar se perguntando, professor, e quando for só uma equação e duas incógnitas? Método da tentativa, vai tentar os valores. Professor, e se for uma incógnita e duas equações? Acredite, uma incógnita e duas equações, você vai ter que achar, obviamente, o mesmo valor para essa incógnita nas duas equações. É só resolver direto, não tem o que fazer, é só fazer a equação, tá certo? Então não complica, não faz pergunta que não cabe para o que seria a sua dúvida. Eu até entendo a sua dúvida, tá certo? Como eu já esclareci ela, tá? Se tiver uma equação e duas incógnitas, tentativa. Duas equações e duas incógnitas, método da adição ou método da substituição. Mais de duas equações ou mais de duas incógnitas. E por que eu digo ou? Porque eu posso ter uma coisa ou outra ou as duas, tá certo? Mais de duas equações ou mais de duas incógnitas, regra de Cramer ou escalonamento. Beleza? Vamos ver agora método da adição e método da substituição. Olha aí, ó, método da adição. O que você vai fazer? Você vai somar essas equações. Tá, professor, mas se eu somar eu não resolvo. Exatamente. Por isso, você multiplica uma dessas equações por um valor que, ao somar as equações, você consiga eliminar uma das variáveis. Professor, não entendi. Acompanha comigo. Multiplica essa segunda equação por menos 2. Multiplica. Apresenta o novo resultado. Como a 1 você não está fazendo nada, você só repete. 2x mais 7y igual a 13. A 2 você multiplicou, né? Até botar um x menor, que é um sinalzinho de multiplicação. Botar uma bolinha. Você multiplicou por menos 2, então vai ficar menos 2x menos 8y igual a menos 20. Aí, como eu lhe falei, você multiplica por um valor que, ao somar as duas equações, você elimine uma das, eu falei variáveis, né? Serve, lembra? Incógnitas, variáveis. E aí, ó, 2x menos 2x foi embora. Sobrou só o y. E agora, mais 7y menos 8y, sobra menos y. E isso é igual a 13 menos 20, menos 7. Não é isso? Aí, como esse resultado não é muito legal,
o que que você faz? Você multiplica tudo isso aqui por menos 1, para dar um resultado bacana, né? Por quê? Porque não é interessante a variável ficar negativa. Então, multiplicando, você tem y igual a 7. Você já achou y. Y é igual a 7. Agora, o que você vai fazer? Você vai pegar esse y e vai substituir em qualquer uma das duas equações. No caso aqui, eu quero substituir na segunda, porque é melhor. Aí eu vou ter x mais 4 vezes 7 igual a 10. Opa, não é 13, é 10. E aí você vai ter x mais 4 vezes 7 é 28 igual a 10. E aí você vai ter x igual a 10 menos 28. E, portanto, x igual a menos 18. Professor, e agora não multiplica por menos 1? Não. Você multiplica por menos 1 quando a variável é negativa. No caso aqui, estava menos y igual a menos 7. Para tirar a variável negativa, eu multipliquei por menos 1. E achei y igual a 7. E aí substituí na equação 2 e achei x igual a menos 18. Ou seja, a solução desse sistema, se você quiser apresentar a solução, é menos 18 e 7. Pensando numa solução que fosse em plano cartesiano x e y, mas não é o caso desse, só achar o valor de x e o valor de y. Beleza? Esse é o método da adição. Multiplica uma das equações por um valor que você consiga eliminar uma das incógnitas. Multipliquei a número 2 por menos 2, fiz um novo sisteminha, semelhante ao sistema inicial, somei as equações, tirei o x, achei o y, depois voltei com o valor de y numa das duas equações e achei o x. E, portanto, o resultado é menos 18 e 7, o que nós tínhamos para fazer. Beleza? Ah, professor, que belezinha. Então, agora vamos fazer pelo método da substituição. Aquele primeiro método, o método da adição. Agora o método da substituição. O que é que eu vou fazer? Eu vou isolar uma das incógnitas. Bom, a mais fácil de isolar é esse x aqui. De que forma? Aqui, ó. X é igual a 10 menos 4y. Peguei o 4 e levei para o outro lado. Isolei o x. Ele está isolado, ele está sozinho. Agora eu pego esse x e substituo em 1. Aí eu vou ter 2, ó, vem aqui comigo. 2, quem é o x? 10 menos 4y. Mais 7y igual a 13. Aí eu pego esse 2 e faço a distributiva. 20 menos 8y mais 7y igual a 13. Subtraindo menos y, levo 20 para lá, 13 menos 20, menos y igual a menos 7. Novamente, a variável ficou negativa, multiplico por menos 1 e apresento o resultado de y igual a 7. Peguei esse y igual a 7 e já trouxe aqui para achar o valor de x, ó. Ou seja, x vai ser igual a 10 menos... Opa, deixa só eu fazer aqui direitinho. 4 vezes 7. Então, x é igual a 10 menos 28. Beleza? Dá uma olhadinha para você, que você pode estar carente e dizer assim, professor, está só de costa para mim. Então, olhei para você. E aí, x igual a menos 18. Pronto, acabou. Observe que como é o mesmo sistema, vai dar o mesmo valor. Estou só mostrando as formas de você resolver, seja pelo método da adição, seja pelo método da substituição. Se você fizer isso, pode ter certeza que você vai conseguir resolver. Mas lembre-se, esse método só serve quando eu tenho duas equações, duas incógnitas, certo? Aí você usa um dos dois, beleza? Mas como eu digo, melhor do que falar é fazer. Agora vamos nas questõezinhas ali, que aí você vai ver como faz direitinho em questões de prova de concurso, beleza? Olha na tela aí, vai lá. Em uma sessão de teatro entraram 280 espectadores, mas 15 eram isentos do pagamento do ingresso. Então aqui é a primeira informação interessante. Você tinha 280 espectadores, mas 15 não pagavam. Então significa que só 265 que pagavam. Já se liga nessa esperteza. O ingresso adquirido antecipadamente custava R$ 4,00 e na bilheteria, no dia do espetáculo, custava R$ 8,00. Sabendo que para essa sessão foram arrecadados R$ 1.720, quantas pessoas adquiriram o ingresso na bilheteria? Se liga, antecipadamente, mais a bilheteria, 265 ingressos. Antecipadamente, o ingresso custava R$ 4,00.
Na bilheteria, o ingresso custava R$ 8 e foram arrecadados R$ 1.720. Pronto, aqui você tem um sistema de equações. E o que ele quer saber? O que ele quer saber é o valor de B. Quantas pessoas adquiriram ingresso na bilheteria? Então, vamos resolver esse sistema e vamos achar o que a gente precisa. Belezinha? Vem comigo no quadro aqui e vamos fazer. Olha lá. Você tem assim, ó, antecipadamente mais a bilheteria, dando R$ 265. A R$ 4,00 o ingresso antecipado e a R$ 8,00 o ingresso na bilheteria, eles arrecadaram R$ 1.720. E eu quero saber quantos ingressos foram comprados na bilheteria. Vamos resolver. Como fazemos isso? Método da soma, método da substituição. Você escolhe. Vou usar aqui o método da soma. Vou multiplicar a primeira equação por menos 4. Vou formar um novo sistema, que vai dar menos 4A, menos 4B, igual a menos 265 vezes 4, vai dar, se eu não tiver errado, 1.060. Aí a outra você repete, 4A mais 8B igual a 1.720. Quando você somar, observe, 4A menos 4A, foi embora, 8B menos 4B, 4B. E 1.720 menos 1.060 dá quanto? 660. Pronto. É só você achar o valor de B, dividindo 660 por 4. E B vai dar 165 ingressos. Resolvido. O que você queria era o valor de B. O valor de B você já achou. Quantas pessoas compraram ingresso na bilheteria? 165 pessoas. Ah, professor, só isso? Só isso. Tá certo? Professor, eu preciso achar quantos compraram ingresso antecipadamente? Não, a questão não pediu isso. Ela pediu quantos compraram na bilheteria. Óbvio que se você quiser provar todos os valores, você pode. No caso é pegar B e multiplicar por 8. Quanto vai dar 165 vezes 8? Por 330 vezes 4. 1.200 mais 120, 1.320. Você achou na bilheteria 1.320. E se tem 165 na bilheteria e são 265 ao todo, então tem 100 que compraram antecipado a R$ 4,00, 400. 1.320 mais 400, 1.720. Provei. Só que eu falei, não foi pro quadro. Por quê? Porque eu queria saber era quantos compraram na bilheteria. Eu já achei. Eu não preciso ir além disso. Ai, mas é que eu queria saber. Acredite, a sua questão não vai valer um ponto a mais porque você quis saber os outros valores. É o que ele perguntou. Quantos compraram na bilheteria? 165. E aí você vai, aqui na tela, ó. Alternativa de letra B de bola. Belezinha? Sossegado, suave na nave, só para você gabaritar a questão. Vamos para a próxima. Em um estacionamento há carros e motos e um total de 19 veículos e 54 pneus, sem contar os steps. Sem contar os steps. Sendo assim, há quantos carros a menos que motos? Presta atenção, existem carros e motos num total de 19. O carro tem 4 pneus, a moto tem 2 pneus, e isso dá 54. E é pneus, tá? Não é pneus, não, é pneus. E aqui você tem um sistema. Professor, mas não tem moto com 3 pneus? Não, aí é triciclo, não é moto, tá certo? 3 pneus é triciclo, não é triciclo, é moto, moto é 2. Aí tem o sistema. Carro mais moto são 19 veículos, 4 pneus em cada carro, mais 2 pneus em cada moto, 54 pneus ao todo. Agora é só resolver o sistema. E aí, presta atenção, ele quer saber quantos carros tem a menos do que motos. Ou seja, ele quer o número de motos menos o número de carros. Aqui a gente vai ter que achar os dois valores. Vamos para o quadro e vamos achar os dois valores. Presta atenção. Carro mais moto igual a 19. O carro tem 4 pneus. A moto tem 2 pneus e um total de 54 pneus. Aqui nós temos um sistema. Agora eu vou fazer pelo método da substituição. Eu vou dizer que carro é igual a 19 menos moto. E vou pegar esse C e vou substituir aqui. Então, 4, 19 menos moto, mais 2 motos é igual a 54. 4 vezes 19, 4 vezes M. 4 vezes 19 dá
76 menos 4 vezes m, 4m, mais 2m igual a 54. Menos 4m mais 2m, menos 2m, m de moto. 76 passa para o outro lado, 54 menos 76. Ou seja, menos 2m igual a menos 22. Não é isso? Menos 2m igual a menos 22. Como está negativo, multiplico por menos 1. E aí, resolvo minha vida com duas motos igual a 22. Ou seja, a moto é 22 dividido por 2. Eu tenho um total de 11 motos. Se eu tenho 11 motos, eu volto aqui nos carros e calculo. Carros é 19 menos 11 e carros eu tenho 8 carros. Então, presta atenção. Eu tenho 8 carros e eu tenho 11 motos. Se ligou? 8 carros e 11 motos. 11 mais 8, 19. 8 vezes 4, 32. 11 vezes 2, 22. 22 mais 32, 54. Provei os valores. Vamos dar a resposta. Carros tem 8. Motos tem 11. Vamos na tela para dar o resultado. Aí você volta aqui, ó. 11 motos menos 8 carros. Então, o número de carros a menos do que o de motos é igual a 3. E você vai lá e letra C. Filezão, sem muito esforço, sem muito trabalho. Na tranquila, só para na resposta resolver o problema. Beleza? Vamos ali à próxima questão. Diz assim: dado o sistema de equações lineares, a soma dos valores de x e y que solucionam o sistema é igual a... Olha lá, o sistema já está pronto. Agora eu tenho que fazer. Meu Deus, o que eu vou fazer com esse sistema, professor? Isolar não dá. E não tem como eu botar um valor ali que se eu multiplicar eu elimino. Acredite, tem sim. Pense comigo. Se você multiplicar aqui em cima por menos 3 e multiplicar aqui embaixo por 2, o x vai ficar menos 6, o x de cima, né, fica menos 6 e o x de baixo fica 6. Agora dá para você fazer. Nessa multiplicação, você formou um novo sistema, que é menos 6x menos 9y igual a menos 30. E aí aqui ficou 6x mais 10y igual a 34. Agora, quando você somar isso aqui, x com x foi embora, 10 menos 9 dá 1 e 34 menos 30 dá 4. Ó, você já achou o y. Filezão, rapidão. Essa nem precisou do quadro. Aí, você tendo o y, pega qualquer uma das duas, tá certo? Qualquer uma das duas vai servir. Eu vou puxar aqui a de cima. E aí você faz 2x mais 3 vezes o 4 igual a 10. 2x é igual a 10. 3 vezes 4 é 12 e passa a menos 12. Ou seja, x é igual a menos 2 dividido por 2. E por conseguinte, x é igual a menos 1. Pronto. Agora você tem o x e tem o y. A questão pediu a soma de x e y. Então você pega x mais y igual a menos 1 mais 4 igual a 3. Acabou. Esse era o seu trabalho. Fiz pelo método da adição, só que observe, agora eu tive que multiplicar as duas equações para poder eliminar uma das variáveis. Pode acontecer? Pode acontecer. E se acontecer, o que você faz? O que eu acabei de fazer aqui. Só não criar dificuldade e resolver o problema. Achar números que você possa multiplicar as equações para que você possa eliminar uma das variáveis. Eliminou, achou a outra, da outra você acha a outra e resolve o problema. De acordo com o que ele pediu. Letra E. Dá uma olhadinha aqui para mim agora. Olha aqui, ó. Você viu que não tem dificuldade. Você viu que é só prestar atenção e resolver. Método da soma, método da substituição, qualquer um dos dois serve. Obviamente, dependendo do tipo de questão, um método vai ser mais eficiente do que o outro, um método vai ser melhor do que o outro. Outra coisa, se você não precisar achar todos os valores, não tem por que você procurar todos os valores. Faz o que a questão está pedindo, tá certo? Para você não correr o risco de trabalhar mais de forma desnecessária, tá certo? Duas equações, duas variáveis, soma ou substituição. Não inventa. Ai, mas tem os outros métodos para resolver.
Toda vez que tiver duas equações de duas variáveis, faz o método da soma ou da substituição. Pelo amor de Deus, não complica a tua vida, não complica a minha vida, não complica a nossa vida, tá certo? Segue a regra, só segue a regra. Aceita que dói menos, segue a regra e pensa positivo, que com certeza a coisa vai dar certo, tá? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, é só fazer que vai acontecer, beleza? E conta comigo que eu tô aqui para te ajudar sempre. Tamo junto e vamos nessa!